Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki e nesse vídeo eu vou falar sobre tendências que desapareceram no K-pop, mas que os fãs, todo mundo queria que voltasse. O K-pop ele vem mudando ao longo dos anos e aos poucos algumas tendências vão desaparecendo. Começando então pela principal, que é cantar ao vivo. Idols de gerações anteriores impressionavam os fãs em shows musicais com seus vocais e a sua respiração muito controlada. E até mesmo servia para que nós víssemos o resultado de tanto treinamento que os idols se submetem antes de promover o seu comeback. Convenhamos que ouvir os idols cantando ao vivo hoje em dia é algo bastante raro, só temos essa experiência quando eles ganham um prêmio. E por que é tão importante ver os idols cantando ao vivo? Para que eles mesmos se sintam confiantes. Por não terem essa experiência, já aconteceu diversas vezes de idols desafinando e depois sendo criticados, o que acabava abalando a autoestima deles. E eu acredito que se desde o início de carreira eles tivessem esse costume de cantar ao vivo, eles iriam adquirir mais confiança ao longo dos anos, fora que também poderiam ver quais foram os pontos negativos e trabalhar neles. Outra tendência que é bastante popular e o povo ama é idols em programas de variedades. Praticamente todos os idols tiveram a sua fase trainee e eles têm muita história para contar. Só que a gente só vê essas histórias de bastidores quando eles revelam em programas de variedades. Como fã, é óbvio que a gente quer conhecer mais os nossos artistas preferidos e o único lugar onde eles contam sobre a vida deles é justamente nesses programas de variedades. E seria muito legal que tivessem mais. A próxima tendência que muitos gostariam que voltassem, alguns até que não, é posições fixas. No passado, cada membro do grupo estrearia em uma posição oficial e específica, como vocalista principal, dançarino líder, só que as novas gerações que estão surgindo decidiram não fazer isso. E embora a gente tenha mais ou menos uma noção do que cada idol faz em um grupo, as empresas não estão designando mais isso, estão deixando aberto. Por um lado, a gente até entende como funciona atualmente, porque antes, por exemplo, um vocalista líder é quem sempre vai fazer as notas altas, mas em alguns grupos nem sempre é a mesma pessoa, e então de certa forma a gente entende que hoje os grupos têm vários papéis ali dentro, mas grupos com mais de 5 integrantes eu acho legal sim ter as posições. É claro que nem todas as posições são legais, como eu já disse, eu não sou fã da posição de visual, eu acho que é uma posição meio sem sentido e eu já expliquei isso em outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, mas no geral eu acho que é legal sim, principalmente como eu falei, nesses grupos que tem muitos integrantes, é interessante sim cada um deles ter uma posição definida, até porque quando é um grupo de 12 pessoas, a gente consegue identificar com mais facilidade o que cada um ali tá fazendo. Eu acho que destaca mais os integrantes. Outra coisa que eu acho que todos vocês vão concordar comigo são promoções longas. Antigamente as promoções eram bastante longas, eram várias e várias semanas indo em programas, se apresentando em eventos e promovendo seu mais recente álbum. Hoje em dia as promoções são muito curtas, tem grupos que promovem por apenas 2 semanas, o que é muito pouco. Imagina você ter promoções de algo que acabou de ser lançado por apenas 2 semanas. E isso é um aspecto que a gente pode melhorar. É claro que 6 meses promovendo uma música também é muito tempo, porém tudo é questão de tempo. Eu, por exemplo, fiquei alguns meses afastada do K-pop, perdi muitas promoções e tem muitas músicas e MVs que acabou que eu não consegui acompanhar, porque nesse período eu não estava tão inserida ali no K-pop. Os grupos estão promovendo mais, é claro, porque existe uma maior concorrência, porém, se é um retorno positivo, se tá dando certo, eu acredito que eles deveriam promover mais. Outro tópico que se encaixa também é músicas coreanas. O que eu quero dizer com isso? Com o tempo, o K-pop foi se americanizando e muitas músicas atuais não tem mais aquele estilo coreano de K-pop que a gente tinha antigamente na segunda e terceira geração. Era um estilo de música muito característico e era até fácil identificar como K-pop. Hoje em dia eu sinto que as músicas estão tão americanizadas que fica até um pouco difícil classificar como K-pop ou pop, mas também tem certo ponto que músicas em inglês são mais fáceis de
viralizar. Então não é exatamente extinguir de vez, mas trazer um pouco mais palavras em coreano ali no refrão e não somente em inglês. Essa outra tendência, eu acredito que todos vocês vão concordar comigo, que são álbuns completos. Gente, pra mim não faz sentido um grupo dizer que vai lançar um álbum e só tem uma música. Entendemos que é uma estratégia para vender o álbum e não ter que produzir tanto, mas convenhamos que é chato, a gente sempre espera mais. Esse negócio de mini álbum não cola comigo. Eu acho que os grupos e a produção têm tempo suficiente para produzir um álbum completo, até porque como fã é legal a gente investir em algo que tem bastante conteúdo, e é complicado para nós, por exemplo, que moramos no Brasil, comprar um single álbum, porque além desse álbum só ter uma música, o valor é bem salgado, então a gente sempre espera que tenha algo mais, e é interessante que os grupos comecem a trazer esses álbuns completos, já que os fãs amam quando isso acontece. E também, é claro, isso induz ao grupo ter mais promoções, já que tem mais coisa para eles promoverem. Mini álbum é para economizar. Queremos sim álbuns completos. E para finalizar, eu vou falar sobre a última tendência que se extinguiu de vez no K-pop, que são interações em grupos. Na primeira, segunda e até terceira geração era muito comum ver os idols interagindo, idols mostrando que são amigos, e é um tipo de interação normal, até porque todos os idols frequentam o mesmo ambiente, eles vão nos mesmos programas de TV, nos bastidores acreditam que eles interagem uns com os outros, até nesse momento que eles usam para fazer aqueles desafios, um dançando a música do outro. Então tem aquele momento onde eles e elas interagem, um ensina a coreografia pro outro, e isso é legal, é um tipo de interação, mas é muito comercial, é aquela coisa assim, vamos fazer isso porque a intenção é viralizar. Agora, interações do dia a dia, que a gente vê que idols têm uma amizade, ao longo dos anos ficou cada vez mais raro, é muito difícil a gente ter esse tipo de interação, mas também existe um motivo do porquê isso não acontece mais, e o motivo é que os fãs costumam interpretar errado algum gesto ou alguma expressão, e isso pode causar polêmica, como a gente já viu no caso da Nancy, no caso da Jennie, e idols que às vezes fazem uma expressão ali que parece que é de deboche, mas no fim das contas não é nada disso. Ou também quando algum idol tá se apresentando e outro idol tá rindo lá na plateia ou tá sorrindo, alguns fãs já interpretam isso de forma errada, criam teorias que às vezes nem existem, e assim, é chato você se envolver numa polêmica apenas porque você fez uma cara feia. Às vezes ali, boas, mas viu alguma coisa, lembrou de alguma coisa, fez uma expressão, a câmera pegou e aí já era. Eu sinto que hoje em dia os idols controlam muito mais quando estão próximos uns dos outros, alguns nem olham pro lado pra não dar a entender que, olha, tá cuidando de alguém. E é algo chato, porque a gente sabe que no off eles interagem sim, e muitos são amigos, porque é impossível você tá numa indústria onde tem várias pessoas e não ser amigo de ninguém, fora que muitos ali são fãs uns dos outros, eles acompanham no off, vão nos shows, frequentam a casa um do outro. Então assim, pra que esconder? Se antigamente não tinha isso, por que que agora é assim? É porque os fãs, ao invés de evoluir esse pensamento, estão regredindo, tá ficando cada vez pior, e esse é um aspecto que poderia voltar. Eu acredito que todo mundo adoraria que tivesse aquela interação que tinha antes, tanto de grupos que são da mesma empresa como fora. Colaborações são muito legais, a gente adora ver duetos, a gente adora ver aqueles projetos que pega só as visuais, só as rappers, só as dançarinas e junta tudo num grupo só. Isso eu gosto na SM, é uma coisa que eles gostam de fazer, e assim, por mais que tenham críticas, é uma coisa legal. Acho que as empresas têm que parar com isso de crítica, porque querendo ou não, os fãs são chatos, são tóxicos e sempre vão ter algo que eles vão criticar. Mas por enquanto é isso, galera. Agora eu quero saber de vocês, qual tendência que não tem mais no K-pop você gostaria que voltasse? Algum figurino específico, estilo de música? Deixem nos comentários. Deixem também sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal agora que eu tô voltando. Tem um projeto aí que eu tô planejando e logo mais eu vou trazer aqui pra vocês. Vou ficando por aqui, um beijão, kisses e let it go!